Há um momento em que a vida te faz uma pergunta. Não é uma pergunta gentil. Não é uma pergunta que vem em palavras. É uma pergunta brutal, silenciosa, devastadora. E a pergunta é: você ainda quer continuar? Para a maioria de nós, essa pergunta nunca chega. Vivemos a vida inteira sem nunca ser verdadeiramente testados. Mas para alguns, essa pergunta vem. E quando vem, ela exige uma resposta. Esta é a história de Miguel, um homem que esteve no lugar mais escuro que um ser humano pode estar, e da promessa que ele fez à vida. Uma promessa que o salvou e que pode salvar você também. Porque às vezes, a única coisa que fica entre você e o abismo é uma promessa. Miguel tinha 36 anos quando sua vida desmoronou. Não foi dramático, não foi súbito, foi lento, doloroso, como assistir uma construção desabar tijolo por tijolo e não poder fazer nada para impedir. Primeiro, a esposa. 8 anos de casamento. Ela o amava, ele sabia, mas ela não conseguiu mais ficar. Depressão não tratada é um tipo de prisão, e ela não queria visitar mais aquela cela. Depois, o emprego. Professor de história. Amava ensinar, mas as faltas começaram. A falta de energia, a incapacidade de fingir que estava bem. Demissão por baixo desempenho. Depois, os amigos. Um por um, não por maldade, mas porque pessoas felizes não sabem como lidar com pessoas quebradas. É desconfortável, é pesado, é mais fácil se afastar. E então, um dia, Miguel acordou e percebeu. Ele estava completamente sozinho, em um apartamento vazio, sem emprego, sem propósito, sem razão para estar vivo. A depressão não é tristeza. Tristeza você sente. Depressão é ausência, é o vazio, onde costumava haver uma pessoa. Miguel parou de comer, parou de tomar banho, parou de atender telefone, parou de existir, mesmo estando vivo. 3 meses assim. Sobrevivendo, não vivendo, acordando apenas para contar as horas até poder voltar a dormir. E então chegou aquela noite. 23 de outubro, terça-feira, 11h47 da noite. Miguel estava na varanda do apartamento dele, 12º andar, e pela primeira vez em meses, ele sentiu algo. Não era esperança, era clareza, uma clareza fria e brutal. Eu não aguento mais. Ele subiu no parapeito. Ele não sabe quanto tempo ficou ali. Segundos, minutos, eternidade. As pernas tremendo, o coração disparado, a mente estranhamente calma. Um passo, era só isso que precisava. Um passo, e tudo acabaria. A dor acabaria, o vazio acabaria, a luta acabaria. E então, ele ouviu, não foi dramático, não foi uma voz divina, não foi um milagre cinematográfico, foi um som pequeno, frágil. Um bebê chorando no apartamento ao lado, ou acima, ou abaixo, ele não sabia, apenas um bebê chorando na noite. Ali Miguel pensou algo absurdo, algo que não fazia sentido lógico, mas que era profundamente humano. Alguém vai ter que acordar e cuidar desse bebê. Alguém está cansado, exausto, querendo dormir, mas vai levantar, porque tem que levantar. E de alguma forma, naquele momento, aquele pensamento aleatório sobre um bebê desconhecido criou uma fissura na escuridão absoluta de Miguel. Uma fissura minúscula, mas fissuras são suficientes. Miguel desceu do parapeito, não porque sentiu esperança, não porque acreditou que tudo ia melhorar, mas porque fez uma promessa. Ali, sentado no chão frio da varanda, tremendo, chorando, ele sussurrou para si mesmo: só mais um dia, eu prometo a vida. Só mais um dia. Não era uma promessa grande, não era uma promessa inspiradora, era apenas: aguente mais 24 horas, e depois você pode reconsiderar. Miguel entrou, deitou no chão da sala e esperou o sol nascer. No dia seguinte, quando o sol nasceu, Miguel ainda estava vivo. Não estava melhor, não estava curado, mas estava vivo. E de alguma forma, isso importava.
Aí ele lembrou da promessa. Só mais um dia. Então ele se levantou, tomou banho. Pela primeira vez em semanas, comeu algo, qualquer coisa, e fez a promessa novamente. Só mais um dia. No dia seguinte, mesma coisa. Só mais um dia. E no dia seguinte. E no seguinte. Não ficou fácil. Não ficou melhor de repente. Havia dias em que ele acordava e o vazio ainda estava lá. Dias em que a voz voltava sussurrando. Não vale a pena. Mas ele tinha a promessa. E uma promessa de um dia é possível. Qualquer um consegue aguentar mais um dia. Uma semana depois, Miguel ligou para um psiquiatra. Não porque estava esperançoso, mas porque prometeu mais um dia. E para ter mais um dia, precisava de ajuda. Começou medicação. Começou terapia. Não foi mágico. Foi lento, doloroso. 2 passos para frente e 1 para trás. De um mês depois, Miguel saiu de casa pela primeira vez, além de consultas médicas. Caminhou até o parque. Sentou em um banco. Viu pessoas vivendo, crianças brincando, cachorros correndo. E sentiu algo que não sentia há meses. Curiosidade. Não alegria, ainda não, mas curiosidade. Vontade de ver o que aconteceria amanhã. 3 meses depois, ele enviou currículo para escolas. Recebeu nãos, muitos nãos, mas continuou tentando, porque havia feito a promessa. Só um dia, só mais um dia. 6 meses depois, conseguiu uma vaga. Meio período, escola pequena, mas era um começo. Um ano depois, Miguel estava dando aula novamente. Não estava curado. Depressão não tem cura, tem manejo. Mas estava vivendo. E todos os dias, quando acordava, ele fazia a mesma promessa. Só mais um dia. 2 anos após aquela noite na varanda, Miguel estava em sala de aula. 3º ano do ensino médio, ensinando sobre a Segunda Guerra Mundial. No final da aula, um aluno ficou para trás. 17 anos. Olhos vermelhos, mãos tremendo. Professor, eu posso conversar com o senhor? O garoto contou sobre a pressão sobre os pais, sobre não aguentar mais, sobre pensamentos que assustavam ele mesmo. E Miguel reconheceu, porque ele esteve lá. E Miguel contou sua história. Não toda, mas o suficiente. Contou sobre a varanda, sobre o bebê chorando, sobre a promessa. Só mais um dia, ele disse. Você não precisa aguentar para sempre, só precisa aguentar até amanhã. E amanhã, você faz a promessa de novo. Mas o garoto chorou. Miguel chorou junto. E então o garoto fez a promessa. Só mais um dia. 3 anos depois, esse garoto se formou. Entrou na faculdade. Está vivo. E quando Miguel recebeu a mensagem dele agradecendo, dizendo, eu ainda faço a promessa todo dia, Miguel percebeu algo. Aquela noite na varanda, quando ele estava no parapeito, pensando em desistir. Se ele tivesse dado aquele passo, ele nunca teria estado em sala de aula naquele dia. Nunca teria conversado com aquele garoto. Nunca teria compartilhado a promessa que salvou ambos. E quantas outras pessoas ele ainda vai encontrar? Quantas outras vidas ainda vai tocar? Quantas outras promessas ainda vai inspirar? Ele nunca saberá, porque o impacto de continuar vivo é invisível até que aconteça. Miguel tem 42 anos hoje. Ainda faz terapia, ainda toma medicação, ainda tem dias ruins, mas todos os dias, sem exceção, ele faz a promessa. Só mais um dia. E assim, um dia de cada vez, ele construiu uma vida que vale a pena viver. Então essa mensagem é para você que está no parapeito. Não literalmente, talvez, mas metaforicamente. Você que acorda e não vê razão para continuar. Você que está cansado de lutar uma batalha que parece não ter fim. Você que olha para o futuro e vê apenas mais dor. Eu não vou te dizer que vai ficar tudo bem, porque eu não sei. Ninguém sabe. Eu não vou te dizer que você é forte, porque você provavelmente não se sente forte. Está tudo bem. Mas eu vou te pedir uma coisa, apenas uma. Faça uma promessa à vida. Não uma promessa grande. Não uma promessa de ser feliz ou de nunca mais sentir dor. Apenas prometa mais um dia. Aguentar para sempre é impossível, mas aguentar até amanhã, isso é possível. E amanhã, quando você acordar, faça a promessa de novo. Somente mais um dia. Porque você não sabe o que está esperando por você. Você não sabe quem precisa de você ainda. Você não sabe qual versão futura de você mesmo está dependendo desta decisão agora.
Miguel não sabia que salvaria um garoto 3 anos depois daquela noite. Mas se ele tivesse desistido, aquele garoto também teria desistido. E quantas outras pessoas aquele garoto vai salvar? E quantas pessoas elas vão salvar? O efeito dominó da sua vida é infinito e invisível, até que não seja. Promessa à vida. Somente mais um dia. É tudo o que você precisa. Promessa à vida. Uma história sobre o dia de cada vez. Sobre esperança em meio à escuridão. Sobre continuar quando tudo diz para desistir. Se você está lutando, se está considerando desistir, por favor, procure ajuda. CVV, Centro de Valorização da Vida. 188 24 horas. Gratuito e confidencial. E faça a promessa. Somente mais um dia. Se esta história tocou você, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso hoje. Alguém está no parapeito agora. E seu compartilhamento pode ser o bebê chorando que salva uma vida. Até a próxima. E que você esteja aqui para assistir. Os fatos relatados aqui são reais. Nomes, locais e detalhes foram alterados para proteger quem ainda vive com essas cicatrizes. Se este caso mexeu com você, não saia em silêncio. Comente o que pensa, porque cada teoria mantém essa história viva. Vidas que desaparecem só são esquecidas quando paramos de falar sobre elas.